Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, nosso convidado é o professor Antônio Freitas, pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, e vamos falar sobre a meta de número 13, que trata da qualidade do ensino superior e da pesquisa e formação de mestres e doutores no país. Vamos primeiro escutar a meta. Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% doutores. Professor, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Professor, essa meta aparentemente não parece ser, quando a gente trata da formação de mestres e doutores, especificamente nessa meta 13, o problema não parece estar tanto no quantitativo, mas sim no que isso vai significar de qualidade. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é mais genérica mesmo, formar para quê? Para que aumentar o número de mestres e doutores? Qual a garantia de que isso vai se traduzir em maior qualidade no ensino superior? Tudo começa pela base. A nossa educação básica, que é responsabilidade do Estado, ela é péssima. E quem é mais penalizado são as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais ricas mandam para o São Bento, para o São Vicente e assemelhados em outros estados. Colégios de elite, colégios de elite. E esses alunos vão para as universidades federais fazer medicina, engenharia, os cursos mais procurados. As pessoas mais pobres vão para escolas públicas, onde eventualmente o professor falta, o professor não dá aula, o professor não está atualizado, o professor não usa computador e assim por diante. Então, a raiz do problema é a péssima educação básica, que ela é de responsabilidade do governo, e o governo bota uma quantidade imensa de dinheiro, mais de 5% do PIB, que poucos países fazem isso, mais de 5% do PIB na educação pública, né? Aí nós pulamos para a educação superior, que ela pode ser pública ou privada, não é? Então, na educação superior, você está interessado em saber sobre o corpo docente, de mestres, doutores. Quem faz mestrado e doutorado, geralmente não tem nenhum treinamento para ser professor. Então, eu fiz doutorado, terminei meu doutorado, aí disse, olha, você vai dar aula amanhã. Então, eu entrei dentro da sala de aula e fiz o que eu quis. Ou seja, eu tentei imitar meus professores. Quer dizer, então eu estou reproduzindo uma coisa absolutamente antiga, não é? E é por isso que você tem tanta evasão. Primeiro, a evasão na educação fundamental e principalmente no ensino médio. 50% dos alunos evadem no ensino médio, o que torna pequeno o número de alunos que vão para o curso superior. Nós teríamos que reter esses alunos, treiná-los bem, eles entrarem no curso superior para que o Brasil continue sendo um país competitivo com menos gente, até porque a partir de 2050 a população vai decrescer. Então, o simples fato de você ter doutor e mestre não significa que você vai ter melhor professor. O melhor professor, ele tem que ser treinado para ensinar. Por exemplo, se você quer usar uma técnica moderna como PBL, Problem Learning Basing, ou seja, você ensinar através de problemas, como muitas universidades fazem, por exemplo, Maastricht foi a principal, não é? Que é mais ou menos assemelhado ao ensino de medicina, onde você pega o doente e os alunos tentam diagnosticar e tratar do doente, não é? Isso você pode transpassar para a engenharia, para a economia, para a administração. Hoje, o ensino tem que ser centrado no aluno. Esse ensino expositivo é o mesmo ensino que existia há 800 anos, há 1000 anos. Quer dizer, você foi aluno, eu fui aluno, não é? Nós sabemos que é muito chato você ficar 4, 5, 6 horas ouvindo a pessoa falar, especialmente se ele estiver repetindo o livro. Professor, sobre essa questão da qualidade, da formação do professor, tanto para o ensino de graduação quanto para a pesquisa, vamos ouvir uma pergunta de uma professora sobre essa questão.
Meu nome é Ana Maria Magaldi, eu sou professora da Faculdade de Educação da UERJ, atualmente coordenadora do curso de Pedagogia Presencial. A minha questão era a seguinte: em que medida, em sua visão, essa meta, à medida em que ela valoriza a atuação do docente como pesquisador, como orientador de projetos de pesquisa, além da docência propriamente, estimularia a qualidade da formação desse aluno de graduação? O doutorado e o mestrado são importantes. Não estou dizendo que não é importante, eles são importantes. Eu estou dizendo simplesmente que ele ter o grau de doutor ou de mestre não transforma necessariamente em bom professor. Para transformar em bom professor, você tem que ensinar técnicas de ensino para que ele possa ser um bom professor. Aí tanto faz ser mestre, ele pode ter um doutorado, ter uma especialização, mas desde que ele aprendeu a lidar com os alunos, ser um bom professor. Idealmente, você deveria ter um corpo docente que fizesse pesquisa e um corpo docente que tivesse prática profissional. Por exemplo, você trabalha profissionalmente. Então, o importante para você é ter contato com profissionais. Um número muito pequeno vai se dedicar à pesquisa. Então, um bom corpo docente tem que ter profissionais qualificados academicamente e qualificados profissionalmente, o que não ocorre no Brasil. Então, se você vai para uma escola pública, por exemplo, de boa qualidade, todos os professores têm doutorado ou mestrado, geralmente doutorado, mas com baixíssimo nível de experiência. Então, o que ele ensina não é o que ocorre no mundo real. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós fazemos pesquisa e o Brasil melhorou muito nessa área. O Brasil é o 12º, 13º país do mundo em pesquisa em papel. Por outro lado, em termos de patentes, nós declinamos imensamente. O que significa isso? Grande parte da pesquisa, a maioria da pesquisa que nós fazemos, ela é irrelevante. Ela não se traduz em produtos. Por exemplo, como laser, como algo novo, algo diferente. Quer dizer, é mais uma pesquisa teórica que não beneficia a população de modo geral. O Brasil tem essa vertente ibérica que é importante você ser doutor e não meter a mão na massa. Professor, um componente importante para garantir a qualidade do ensino superior, seja na pesquisa, seja na graduação, é a avaliação. Nós temos hoje já um instrumento de avaliação no país, mas ele já funciona adequadamente? O senhor acha que precisa aperfeiçoar a avaliação do ensino superior no país? Olha, nós temos um sistema de avaliação muito bem montado, muito bem feito, porém ele é uma régua. Então você aplica essa régua na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, em Caruaru, no interior do Pará, no interior do... Ou seja, como o Brasil é um país continente, não faz sentido você ter a mesma régua para aplicar em grandes cidades, como São Paulo e Rio, ou no interior do Nordeste, no interior do Pará. Então, no meu entendimento, nós teríamos que adaptar essa régua a cada uma dessas regiões de forma a estimular o surgimento de escolas nessa região. Por exemplo, se exige um percentual de doutores, vamos supor, 35% de doutores, 75% de mestres doutores, não é? Isso no Rio e São Paulo é mole você encontrar. Mas se eu vou para o interior de Alagoas, isso é impossível. Isso é impossível. Então, se eu não adaptar a uma situação do interior do Nordeste, eu nunca vou deixar aquela região prosperar. Ou seja, eu tenho que plantar uma sementinha e gradativamente, daqui a 20, 30 anos, convergir para o nível do Rio e de São Paulo. Então, quando eu não aprovo uma escola no interior de Pernambuco, no interior do Pará, no interior do Maranhão, eu estou castrando, eu estou prejudicando o desenvolvimento daquela região. Eu tenho que ser mais liberal com essas regiões e ainda mais ter que apoiar o desenvolvimento dessas escolas. E geralmente, e lamentavelmente, o MEC atua de forma repressiva
e de forma atrasada. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho, há 2, 3, 4, 5, 20 anos, o MEC sabia que a Gama Filho tinha problema. Ninguém nunca foi lá para tentar ajudar a Gama Filho a sair do problema, ou mesmo colocar um interventor para sair do problema. Então, o que aconteceu? Destruiu a universidade, num país que precisa de escola, e ao destruir a universidade, ela terminou privilegiando escolas estrangeiras, empresas estrangeiras que estão colocando dinheiro no Brasil, visando unicamente o lucro, e aquela região que era cercada de pequenas empresas para servir os alunos, quer na alimentação, quer no xerox, quer em vender livro, papel e assim por diante, aquela região morreu. Morreu. Você matou a universidade, matou a região, sabendo a priori, por muitos anos, que aquela escola tinha dificuldade e você não fez, o Estado não fez nada para ajudar a escola. Num país como o Brasil, onde apenas 13% das pessoas na idade certa, de 18 a 24 anos, vão para a universidade, contra 40% no Chile, 82% nos Estados Unidos, nós não podemos nos dar o luxo de fechar escolas, porque sempre estaremos prejudicando os mais pobres. Os ricos nunca vão ter problema, porque vão para a USP, vão para a Unicamp, vão para a UFRJ, ou seja, fechar a escola no Brasil é uma verdadeira estupidez. E a posição do MEC devia ser de ajudar em vez de punir. E o sistema de avaliação, só para fechar, o sistema de avaliação tem que ser adequado à região. Como é que eu vou usar o mesmo sistema para São Paulo e o interior do Amazonas? É impossível, é impossível. No interior do Amazonas eu tenho que plantar uma sementinha e ajudar ela a crescer para que daqui a 30 anos ela converja para o que existe no Sudeste brasileiro. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você que nos assistiu. Espero você em mais um programa entrevista nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.